Olá, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto de sintaxe que é muito recorrente e, na verdade, é bem básico, né? Que é a diferenciação entre o sujeito e o objeto direto. A gente está falando de duas funções sintáticas básicas e elas, na verdade, podem se confundir nessas duas funções, os termos que exercem essas funções dentro das frases. Então, eu estou aqui para falar de uma das maneiras, talvez mais simples, para a gente tentar fazer essa diferenciação. Bom, o assunto então é esse, né? Como diferenciar o sujeito e o objeto direto. E a resposta, na verdade, ela passa, né? Uma das respostas, na verdade, passa pela transposição da frase para a voz passiva. É através dessa transposição que a gente vai conseguir identificar se um elemento é sujeito ou ele é objeto direto. Obviamente, a gente está falando aqui de elementos que são parecidos, né, gramaticalmente parecidos e que por isso tendem a causar alguma confusão, tá bom? Vamos ver. Trouxe alguns exemplos. O primeiro deles. Ontem à tarde chegaram umas novas cartas. E aí, para comparar com essa frase, trouxe uma outra bem parecida. Ontem à tarde enviaram as novas cartas. Como que a gente vai diferenciar uma da outra? Olha só. Por quê? A gente está falando aqui dos mesmos termos, né? As novas cartas. Será que é sujeito? Será que é objeto direto? Porque eles podem, né, aparentemente, o que eu disse lá da semelhança gramatical, a gente vê expresso aqui. São expressões formadas por um substantivo, que é cartas, por um artigo, no plural, definido as, e por um adjetivo. Então, essas três classes de palavras formam esse elemento sintático, esse sintagma, né, que a gente não sabe se é sujeito ou se é objeto direto, porque ele poderia ocupar essas duas funções aparentemente. Então, eu tinha comentado, a estratégia é fazer a transposição para a voz passiva. Como que fica isso? Ó, a primeira frase, as novas cartas foram chegadas ontem à tarde. Né? Porque aí a gente pega o elemento que a gente está julgando que seja um objeto direto, um sujeito, né? E transforma ele em sujeito da voz passiva. As novas cartas foram chegadas ontem à tarde. Ou as novas cartas foram enviadas ontem à tarde. Aí vejam só, a gente precisa fazer isso porque a gente julga que o elemento seja o objeto direto. Se ele for objeto direto, a frase que a gente transpõe para a voz passiva vai ficar correta com ele como sujeito paciente, né? Agora, caso ele não seja objeto direto, a gente vai entrar num problema que é a frase na voz passiva perde o sentido, ela fica estranha, que é o que acontece aqui, né? Essa frase está errada. As novas cartas foram chegadas ontem à tarde é uma frase agramatical, certo? Já as novas cartas foram enviadas ontem à tarde é uma frase correta. Então a gente tem a nossa conclusão. Aqui a gente tem um objeto direto, porque quando eu faço a transposição, esse elemento que eu julgava ser objeto funciona como sujeito paciente, já que eu tenho um sujeito, já que não funcionou como objeto, tá? É bem básico. E aí eu trouxe uma frase mais simples, só para a gente ter esse contraponto também. Ó. A moça beijou as flores, e aí eu transformando na voz passiva, tenho as flores foram beijadas pela moça. A princípio eu já tenho essa clareza da gramaticalidade da frase transposta, né? Quer dizer, uma frase correta gramaticalmente. As flores foram beijadas pela moça. Pois bem, aqui eu tenho o objeto direto as flores, e aqui eu tenho essa expressão pela moça, que na verdade era o sujeito da frase anterior, né? Aqui estão as funções. Na primeira frase eu tenho o sujeito a moça, na segunda o sujeito as flores, e aqui eu tenho as funções, na verdade só destacando, né, o predicado, e as funções desses elementos destacados. As flores é o objeto direto e pela moça, aqui nessa segunda frase, é o agente da passiva, tá? Lembrando que na frase aqui, ontem à tarde enviaram as novas cartas, na hora que eu passo ela para a voz passiva, as novas cartas foram enviadas ontem à tarde, eu não tenho um sujeito, aliás, desculpa, um agente da passiva, né, na frase transposta, porque na verdade o sujeito é indeterminado na frase original. No ontem à tarde enviaram as novas cartas, o meu sujeito é indeterminado, eu não consigo saber quem é ele. Mas a transposição me ajuda a saber se é um objeto direto, aquele elemento,
ou aquele elemento que eu estou em dúvida, né? Ou se ele é o sujeito, como a gente demonstrou aqui, tá bom? Aí vamos ao exercício da dúvida da aluna que enviou para nós aqui a dúvida, só para ilustrar também esse assunto. É um exercício da Unifesp 2018 que diz: de acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem social. E aí o trecho modificar a ordem social. Ele é um trecho que tem um verbo, né? Uma oração, inclusive o verbo está no infinitivo, é uma oração reduzida, mas é uma oração com uma função sintática. E eu preciso saber qual é ela, porque a pergunta é justamente essa. O trecho destacado exerce a função sintática de. Pode ser letra A, objeto indireto, letra B, objeto direto, letra C, adjunto adnominal, letra D, sujeito ou letra E, adjunto adverbial. Eu estou aqui trabalhando já com a exclusão das outras alternativas e ficando entre letra B, objeto direto, e letra D, sujeito, né? O que a gente faz? Transpõe a frase, que é essa: não cabia aos homens modificar a ordem social. Para vós, eu tirei lá o começo, tá? De acordo com essa teoria, que é a expressão de conformidade, colocando só esse trecho aqui que nos interessa. Tá na voz ativa, e eu preciso passar para a voz passiva para verificar se modificar a ordem social é sujeito ou objeto direto, tá? Modificar a ordem social não era cabido aos homens. Aqui eu tenho uma frase que é agramatical, né? Uma frase errada. Então, sendo assim, eu não posso classificar modificar a ordem social como objeto direto. A gente já viu isso. Então, necessariamente é sujeito, tá bom? É isso, gente. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo formulário, pelo Teams, tá bom? Bons estudos aí para vocês. Tchau.